e pedindo permissão ao general Neiva Filho para cumprimentar o coronel Alexandre, em nome dele e todos os demais militares de todas as forças armadas que aqui estão presentes. Convidei eu, que sou tenente do 2º Batalhão de Fronteira Pantanal, no município de Cáceres, pude vivenciar, general Duarte, e pedir para o general fazer uso da fala. Senhor deputado doutor Leonardo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores integrantes da mesa, antes de mais nada, satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui e poder apresentar aos senhores um sistema que, antes de mais nada, é uma ferramenta do Estado brasileiro. Nós estamos falando de integração, estamos falando de soluções integradas, e o que eu vou tentar lhes apresentar muito rapidamente é uma solução que o Exército Brasileiro planejou, está construindo, está implantando, mas que, na verdade, extrapola os limites de um quartel. Ele, na verdade, é uma entrega para o Estado brasileiro. Ela é uma entrega para a sociedade brasileira como um todo. Ele foi concebido originariamente como um sistema integrado, interagência, para entregar à sociedade brasileira uma série de benefícios que ela demanda por meio de ações como essa que foram levantadas por meio do PEPIF. Então, muito rapidamente, eu vou lhes apresentar o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. Eu sou o chefe do Escritório de Projetos do Exército. Como tal, eu sou responsável pela gestão, pela supervisão do portfólio de programas estratégicos do Exército, entre os quais está o SISFRON. Outros programas, como Guarani, Proteger, enfim, são programas de vulto que transformam a Força Terrestre e preparam a Força Terrestre para cumprir missões no século XXI. Então, na verdade, esse é o contexto que nós estamos lidando agora. São programas de transformação da Força que a preparam para cumprir missões, que ainda não sabemos quais serão, em um ambiente bastante complexo, entre as quais é a missão de entregar à sociedade brasileira uma capacidade de monitoramento, de vigilância, de controle sobre as suas áreas de fronteira. Esse é o objetivo do SISFRON. Como eu falei, são diversos programas e projetos que têm esse objetivo. O SISFRON, especificamente, já falamos bastante da questão da fronteira, e eu não vou descer mais a detalhes, a complexidade da nossa fronteira, a complexidade do ambiente de fronteira, da faixa de fronteira, mas uma questão que eu acho extremamente relevante, e isso foi comentado em todas as apresentações, é que a solução para a fronteira brasileira, o enfrentamento das questões ligadas à fronteira brasileira, tem que ser um enfrentamento integrado, tem que ser coordenado. O que nós propomos desde o início, toda a legislação que nos ampara, ela aponta para esse caminho. A solução tem que partir para todos os integrantes desta mesa. Se não for assim, se for uma solução específica, singular, de um determinado órgão, ela não vai atingir o seu objetivo maior e não vai entregar à sociedade brasileira aquilo que ela espera de nós. Então, esse é o contexto. Sistemas que sejam capazes de integrar capacidade e tirar de cada um o melhor de si. O melhor da Polícia Federal, o melhor da Polícia Rodoviária, o melhor da BIND, aquilo que a Força Terrestre pode entregar na sua melhor capacidade, a Marinha, a Força Aérea, Receita Federal e outras agências, polícias estaduais, enfim, os diversas agências, diversos órgãos que possam colaborar e vão colaborar. A concepção do SISFRON, o sistema integrado que está sendo construído nesse momento, está sendo implantado nesse momento, é, na verdade, uma concepção de mudança de paradigma. Se nós pararmos e pensarmos, até o SISFRON, a forma com que o Brasil, controla as suas fronteiras é a mesma forma com que o português, no século XVI, no século XVII, controlou a fronteira brasileira. É a presença física em pontos fortes, em eixos penetrantes, é o patrulhamento a pé ou patrulhamento embarcado ou com algum auxílio, é o uso do sensor, que é o olho do soldado, quando muito amplificado pelo óculos, pelo binóculo, pela luneta, mas o contexto, da forma que nós controlamos a fronteira, até hoje é esse, é a presença física do homem, do soldado, junto à faixa de fronteiras. E é muito claro para nós a dificuldade de uma fronteira de 17 mil quilômetros, extremamente complexa, como é a nossa fronteira, com ambientes mais diversos possíveis, que esse paradigma já não é mais válido. Foi válido durante séculos, durante a consolidação da fronteira brasileira. Hoje, não é mais válido. A solução para isso,
que é a mudança de paradigma trazida pelo CISFRON, é a introdução e forte e rápida de novas tecnologias. É um choque de tecnologia, de sensores, de capacidade de apoio à decisão, de trato da informação, de inteligência, no sentido mais amplo, no sentido de suportar o Estado brasileiro nas ações para monitorar e controlar sua fronteira. Esse é o contexto básico do CISFRON. Ele vai potencializar, na verdade, ele não vai mudar a forma de empregar a Força Terrestre. A Força Terrestre continuará sendo empregada da mesma forma, só que ela com novas capacidades. Ele potencializa a capacidade da Força Terrestre atuar em área de fronteira, na faixa de fronteira. E ele atua não somente entregando material, não é uma solução material somente. Ele muda a base doutrinária, ele muda as instalações, muda a organização, muda processos, muda a forma de combater, muda a forma de ser empregado. Então, ele é uma solução que gera uma nova capacidade militar terrestre e essa capacidade é empregada em prol do monitoramento, do controle da fronteira. Ele tem soluções, na verdade, não tem uma solução única. Se eu falar de um CISFRON, eu, na verdade, vou estar sendo falacioso. Cada faixa de fronteiras vai ter uma solução diferente, eu vou mostrar daqui a pouco. Nós temos, na verdade, 9 desenhos diferentes de CISFRON, e estamos partindo para o 10º, vamos partir para o 11º. Nós temos flexibilidade nesse sentido. Cada faixa de fronteira exige uma solução diferenciada. O Paraná vai ser diferente do Mato Grosso, que vai ser diferente do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Acre, e assim vai. Então, são soluções específicas para cada uma dessas faixas. Muito focado na mobilidade e na modularidade dos sistemas. Não são sistemas somente fixos, mas muitos sistemas móveis que podem ser adequados a determinadas operações, fruto, basicamente, de levantamentos anteriores de inteligência. A Polícia Rodoviária mostrou isso, Polícia Federal, como nós adequamos, em função da inteligência, a operação à necessidade. E o CISFRON tem essa capacidade, ele não é fixo. Ele pode ser ajustado para atender novas necessidades. E é forte esse conceito. Ele é feito para ser integrado. Ele é um instrumento de integração. Ele entrega para a sociedade a capacidade de atuação coordenada das diversas agências, dos diversos entes. Desde o nível federal, as agências de nível federal, até o município, se for necessário, ou outras organizações, outras agências. Esse é o conceito nato. Ele nasceu com essa concepção, inclusive com capacidade de cooperação com outros países, como está previsto dentro do PEPIF. De maneira muito sumária, o CISFRON compreende 3 áreas. Ele é forte em sistemas de sensoriamento, sensores fortes em tecnologia. Eu vou mostrar alguns deles daqui a pouco. Radares, sensores eletrônicos, os mais diversos, que me permitem, à distância, remotamente, monitorar a faixa de fronteira. Eu mudo aquele paradigma, como eu falei. Eu não preciso da presença humana mais lá. É o drone, é o VANT, é o radar de longo alcance, enfim. Instrumentos que permitem a atuação à distância, aumenta a minha capacidade de monitoramento, sem sombra de dúvida. Além disso, não adianta eu gerar dados, eu tenho gerado, o projeto piloto dele tem gerado muitos dados, muita informação, se eu não tratar essa informação e transformar em algo que seja aplicado pela inteligência. Então, em suporte a essa informação que é obtida, existe uma série de softwares e uma série de aplicativos baseados muito forte em inteligência artificial que vão traduzir aquilo que é obtido em dado concreto para a decisão. E, além disso, ele entrega ao Exército, nessa faixa, uma série de meios que podem ser empregados em apoio àquelas operações. Esses são alguns dos sensores, eu vou passar muito rápido, só para os senhores terem uma noção. Se alguém tiver oportunidade, seria uma honra a gente poder mostrar esse loco. São radares, isso é um radar de vigilância terrestre, um radar que bate mais de 40 km de profundidade, de distância, e pode ser lançado sozinho, remotamente. Meios de comunicação, de verificação de espectro eletromagnético, de acompanhamento, sensores ópticos, eletrônicos, os mais diversos, visão noturna, que é uma capacidade diferenciada para nós, que permitem obter uma imagem, uma informação e lançar à distância, mandar à distância, de Brasília, teoricamente, se houver interesse, eu poderia acompanhar uma operação na faixa de fronteira. Comunicações fortes, comunicações táticas, comunicações estratégicas, comunicações satelitais, ou seja, obtenho a informação e transmito essa informação para um centro de decisão e preparo essa informação para que o decisor possa realizar uma ação
tempestiva e adequada para aquilo ali. E o decisor, de novo, o decisor é um decisor integrado, é uma das agências ou muitas das agências trabalhando juntos. Diversas instalações estão sendo construídas, pelotões de fronteira estão sendo construídos, novas unidades militares foram lançadas, houve um adensamento da presença junto a essas faixas de fronteira. Como notícia somente, o CISFRON foi planejado em 9 fases, como eu falei, 9 faixas distintas de fronteira, desde o Rio Grande do Sul até a fronteira Itaoiapoque, no Amapá. E elas serão implantadas gradativamente. Estamos agora estamos concluindo a implantação do chamado lote 1, o lote piloto, onde foi um lote de experimentação doutrinária, que nós fomos experimentar novos equipamentos, novas formas de atuar. Esse lote tem 650 quilômetros na fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Então, já está operando e já está entregando, o que é importante, ele entrega diariamente informe, permite geração de inteligência naquela faixa da fronteira brasileira. Nós estamos agora expandindo, e talvez seja o maior esforço de contratação que o Exército já tenha feito em toda a sua história, a expansão do CISFRON. Se os senhores lembram, o brigadeiro Ari, quando mostrou as rotas penetrantes do tráfego, ele mostrava determinadas áreas que correspondem exatamente para onde nós estamos expandindo. Paraná e Santa Catarina, fronteira com o Paraguai e parte da Argentina, o restante do Mato Grosso e a fronteira com a Colômbia e o Peru na Amazônia. Nós estamos simultaneamente partindo para essas 3 áreas. Nós vamos instalar essas capacidades simultaneamente nessas 3 novas faixas de fronteira. A fronteira entre o Amazonas, o Peru e a Colômbia, o Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, o Paraná e Santa Catarina com a Argentina e o Paraguai. Isso corresponde hoje a cerca de 37% da faixa de fronteira, mais 11 pontos na fronteira da Amazônia. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. O ideal teria sido, óbvio, que nós tivéssemos expandido esse esforço. E eu vou mostrar quais são as limitações, por que nós estamos limitados a essa faixa de fronteira agora. Antes disso, é importante salientar que dentro do conceito do CISFRON, diversos centros de operação já estão instalados. São centros de operação interagência, que permite a troca de inteligência ou a coordenação de operações conjuntas em diversas faixas do terreno. Mato Grosso já diversos deles, o deputado doutor Leonardo teve a oportunidade de visitar alguns deles. Estamos expandindo, já existe em Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, vamos expandir para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul. Então, isso já está pronto. Essa estrutura de troca de inteligência já está pronto em condições de operar. Mas o que nos limita é isso. O planejamento inicial do CISFRON era na faixa, e isso havia uma indicação muito clara política do governo, no sentido que nós receberíamos esse recurso que foi planejado, na faixa de 12 bilhões de reais. Isso seria entre 2012 e 2021. A nossa previsão é que em 2021 nós estivéssemos com o CISFRON completo, instalado. Pois bem, a realidade foi muito aquém. Nós, na verdade, recebemos, nesse mesmo período, de 2012 até hoje, esse ano, na faixa de 2 bilhões de reais. Isso em valores atuais. Ou seja, recebemos cerca de 1/6 daquilo que nós tínhamos previsto. Para isso, em função dessa defasagem entre aquilo que nós pretendíamos lançar, que planejamos para lançar e efetivamente pudemos lançar, nós tivemos que replanejar o CISFRON, estendemos aquela instalação das 9 fases do CISFRON até 2035. Obviamente, isso é um risco. Nós estamos tratando de um programa que vai durar mais 15 anos, já está aparentando, desse momento aqui lá na frente, as primeiras entregas já estarão certamente obsoletas. Isso é um risco para nós de entrega de um sistema que não atenda totalmente à demanda da sociedade. Resumindo esses dados, nós prevíamos instalá-lo até 2021, tivemos que estender, mantendo o mesmo escopo, mantendo o mesmo objeto, até 2035, porque prevíamos ter recebido cerca de 12 bilhões de reais nesse período. Havia uma indicação, como eu falei, política clara à época, que haveria esse recurso. Deveríamos ter recebido até agora 10 desses 12 e recebemos 2. Essa é a limitação. Só que tem um dado muito interessante. Quais são os impactos disso aí para a sociedade? Quais são os impactos do CISFRON para a sociedade? Aqui aparece alguma coisa em termos de apreensão, dado de apreensão crescente, mas, para mim, mais importante está aqui à direita, que é o protagonismo dos órgãos de segurança pública na apreensão. Nós aprendemos a trabalhar de maneira coordenada nessa faixa de fronteira onde ele já está implantado.
O Exército ele patrulha determinadas faixas e canaliza, de certa forma, o tráfego para onde os órgãos de segurança pública vão atuar. O Exército não é e não quer ser, não pretende ser protagonista das apreensões. Mas, ao fecharmos determinada faixa de fronteira, ao forçarmos a mudança de comportamento do traficante naquela faixa de fronteira, automaticamente facilita o trabalho dos órgãos de segurança pública. Esse é o contexto que nós pretendemos fazer. Operações contínuas, de pequeno escalão, patrulhando faixas de fronteira de maneira a favorecer o trabalho dos outros órgãos que vão fazer a apreensão. Só que eu queria puxar um dado. Esse dado está interessante, é de um relatório, é de 2015, mas não está muito distante, que aponta que os custos econômicos anuais da violência no Brasil são estimados em 285 bilhões de reais. Esse é o custo de um ano da violência no país. Simplificando muito o cálculo, se o CISFRON reduzir isso aqui, se o melhor controle da fronteira, se a atuação integrada desses órgãos reduzir esse dado em um ano em 3,5%, ou seja, uma taxa de eficácia muito baixa, 3,5% de redução daquele valor da criminalidade, o CISFRON se paga. 3,5% de redução é o valor que eu preciso para completar o CISFRON. Se eu for raciocinar em retorno para investimento, não tem nada que me dê um retorno para investimento maior que esse. Eu não sou economista, não é minha área, mas eu não tenho a menor dúvida que, se eu for raciocinar com perspectivas econômicas para o problema da segurança, a solução está aqui. 10 bilhões de reais corresponde a 3,5% do custo de um ano da violência. 10 bilhões de reais eu completo o CISFRON. Mas não é só isso, ele se paga mais ainda. Eu vou puxar os últimos dados para nós fecharmos. Mais ainda ele se paga. Isso aqui são dados obtidos pela FIP. A FIP fez um levantamento dos impactos econômicos do investimento feito no país para a contratação do CISFRON. Quanto custa, quanto vale para a economia brasileira, quanto a economia brasileira ganha, a sociedade brasileira ganha pelos investimentos que são feitos no país pelo CISFRON. Aqueles 2 bilhões que eu recebi renderam isso aqui. Esses são os ganhos que a própria sociedade brasileira já recebeu, já induziu cerca de 7 bilhões de reais em movimentação da economia. Então ele está se pagando de novo, porque como eu estou investindo no Brasil e a prioridade é investimento no Brasil, ele está se pagando de novo. Ele gerou 8.500 empregos no ano, por ano. No nível de investimento atual, baixo, ele investe isso aqui. 1 bilhão e 200 em tributos. Recebi 2, devolvi 1.200 em tributo. Então, matematicamente, de novo, não sou economista, mas eu acho que o esforço não precisa ser muito grande para a gente chegar a essa conclusão, ele se paga. E tem um potencial muito maior aí pela frente. A completar o CISFRON vai me gerar mais 40 bilhões na economia, cerca de 50 mil empregos por ano, 7 bilhões em tributos, desenvolvimento de tecnologias nacionais, aquilo tudo que eu mostrei é nacional, e um incremento fortíssimo à exportação. O que eu queria lhes apresentar, então, é isso, um sistema que foi concebido originariamente para ser uma ferramenta da sociedade brasileira, para trazer à sociedade brasileira capacidade de coordenação, de monitoramento, de vigilância, um choque de tecnologia, uma mudança de paradigma no controle da fronteira, que é o que a sociedade exige de nós. Nós somos exigidos nesses termos. Não adianta mais eu ter o mesmo paradigma, a presença física do homem lá é importante, não vai acabar nunca, mas eu tenho que agregar novos valores, novos conceitos, e isso o CISFRON está trazendo. E mais, uma solução que, economicamente, não tem a menor sombra de dúvida, ela é uma solução extremamente favorável, extremamente rentável. Muito obrigado, senhora, muito obrigado, senhora. Bom, presidente, queria primeiro parabenizar o deputado doutor Leonardo pela ideia da audiência pública de grande valia para todos nós parlamentares aqui, cumprimentar todos os senhores da mesa, demonstrar meu carinho especial pelo general Ivan, que eu sou do Mato Grosso do Sul, então tenho um carinho todo especial pelo CISFRON. Tive o prazer de receber o deputado Leonardo lá para conhecer a nossa estrutura. E sou um defensor ferrenho da importância do CISFRON, tanto que na reunião de bancada do Mato Grosso do Sul fiz questão de encaminhar ali aonde a nossa emenda coletiva fosse destinada ao CISFRON, dada a importância, como diz aqui o nosso colega parlamentar, Sargento Farrur, é muito mais fácil se praticar a segurança pública na fronteira do que nos grandes centros, né? Dá muito menos danos ao cidadão de bem ali, se evita, às vezes, você conseguir pegar armas, drogas na fronteira, seria de muita valia. E
No começo do ano agora eu tive na LAAD com o nosso ministro Azevedo, e ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. O oxigênio da defesa é o recurso. Então, vendo esses dados que o senhor apresentou para os meus colegas aqui, qual o nosso general Carvalho, lá no Mato Grosso do Sul, já tinha apresentado para nós, eu fico extremamente preocupado, onde um cronograma que era para ser encerrado em 2021 será estendido em 2035, e o senhor foi cirúrgico ali quando colocou que, no término, quando esse último centavo desse recurso terminar, a primeira etapa do programa já estaria obsoleta. Então, eu vejo que, mais uma vez, o Brasil é compensado pela vontade humana, pelo material humano, né? Tanto dos senhores quanto das forças que os senhores comandam. Então, eu fico preocupado também, porque eu que venho da região de fronteira, e os senhores que já atuaram na região de fronteira, o sargento Farrur colocou muito bem aqui, o que a gente tem, já que a gente não tem o recurso, nos sobra o material humano. Mas eu fico muito preocupado do governo brasileiro, aí mesmo sendo base do governo ainda, a gente não ter conseguido fazer uma política de valorização do agente de fronteira, né? Aonde aquele agente que trabalha na região de fronteira seja reconhecido por estar numa área hostil, estar numa área de dificuldade mesmo de trabalho. Então eu me coloco à disposição dos senhores, assim como o sargento Farrur já o fez, né, de qualquer demanda para essa valorização do agente de fronteira, de qualquer demanda onde os senhores acham que o nosso gabinete possa contribuir para, além da gente batalhar por emendas, general, para o CISFRON e para as outras forças dos senhores, para o concurso da PRF andar, para o Gabinete de Segurança Institucional ter uma segurança jurídica para os seus aliados, eu me coloco à disposição também para a gente elaborar alguma coisa para valorização do agente de fronteira, seja ela qual for, seja a PRF, a Polícia Estadual, a Polícia Federal, porque eu que venho da região de fronteira sei muito bem qual que é. E mais do que uma pergunta, fica aqui a minha indagação aqui para o brigadeiro, que eu represento aqui o general Heleno, qual eu admiro tanto, depois de tantas explicações aqui que a gente tem sobre organizações criminosas, quanto o nosso oficial aqui da BIM colocou, quanto o senhor mesmo colocou, se a gente não consegue fazer algo parecido com a lei inimigo do Estado, onde os chefes, onde o verdadeiro soldado da organização criminosa que porte um fuzil, ele seja tratado não só como um criminoso comum, e sim como, né, uma política de pacificação, como o general Heleno praticou no Haiti e em alguns outros lugares, onde a neutralização desse inimigo do Estado, aproveitando a ideia aqui do nosso sargento Farrur, não traga um dano jurídico para o agente. Porque é inadmissível hoje, em 2020, a gente ainda ficar refém, né, de certas organizações criminosas que fazem dos presídios brasileiros verdadeiros escritórios do crime. Então eu estou junto aqui, compartilho da fala do sargento, onde essas vagabundos, né, sargento, não podem mais dominar as instituições ali penais e fazendo ali escritórios do crime. E fica aqui o meu muito obrigado e o parabéns ao trabalho de todos. General Neiva. Deputado, eu queria só aproveitar o comentário de Vossa Excelência, que eu acho que tem um ponto de extrema felicidade da sua colocação. Eu apresentei um sistema que está trazendo nova tecnologia, novas capacidades, está construindo novas instalações, criando novas unidades militares, mas no centro disso tudo está o soldado. Está, como o senhor falou, o agente que vai estar na fronteira. Cada vez mais eu estou exigindo desse soldado. Ele vai ser empregado em pequenas frações, isoladamente. A responsabilidade que eu estou colocando em cima dele será a cada dia maior. As consequências do ato que ele poderá exercer ou deixar de exercer terão consequências políticas, estratégicas, muito maiores do que o espaço da cadeira dele. Ele, na verdade, a repercussão do que ele faz pode alcançar muito, ter efeitos estratégicos e políticos. A demanda em cima dele, a demanda em termos de capacidade de prontidão, capacidade de operação, é muito maior do que já houve na história. Eu preciso de um soldado pronto para atuar a qualquer instante, dando para ele uma missão nova, para a qual talvez ele não tenha se preparado, porque a missão é nova para todo mundo, não é uma missão que ele vai puxar um arquivo lá de trás, é assim que eu faço. Ele tem que ter cabedal para desembocar diante de uma missão nova, num novo contexto, e cumprir aquela missão. Eu estou dando para ele a operação de equipamento de altíssima tecnologia. O senhor conheceu o CISFRON, o senhor já viu pessoalmente o que é isso que eu estou falando. Quando eu falo de um radar desse,
O senhor sabe o que representa em termos de tecnologia? Eu vou lhe ser sincero, eu não opero. Eu já estou ultrapassado intelectualmente para ter capacidade para operar. Mas eu exijo do soldado, eu tenho que capacitar um soldado para fazer isso. Isso tudo chega a um momento que é o seguinte, eu estou responsabilizando mais, eu estou botando um peso maior nele, estou exigindo mais dele. Então, eu tenho que ter capacidade de transformar aquela carreira dele cada vez uma carreira mais atrativa. Eu tenho que ter capacidade de atraí-lo para a carreira militar, porque senão eu vou atrair quem não me interessa atrair. Pelo contrário, eu posso atrair até quem eu não gostaria que estivesse lá, o que é um problema. Então, eu tenho que ter capacidade de atrair os melhores, capacitá-los da melhor forma, manter esse pessoal na profissão motivado e sabendo que a sociedade brasileira está dando suporte para ele. Porque, senão, também, ele vai ter receio na hora de tomar uma decisão. Então, esse é o desafio, que é muito maior que o desafio de construir um sistema, de trazer nova tecnologia, de fazer investimento. O desafio que é nosso, que é da sociedade brasileira, e eu me perdoe, mas eu lhe trago isso aí, é uma responsabilidade gigantesca desta casa, fazer com que a profissão militar, a profissão do militar do futuro, seja cada vez uma profissão que me permita trazer os melhores para cumprir essa missão, porque a sociedade está exigindo isso deles. Tá? Então, essa é a colocação que eu gostaria, aproveitando a sua colocação. Muito obrigado. Me pediu o uso da fala a deputada Mara Rocha. Boa tarde a todos. Quero parabenizar pela explanação de cada um, parabenizar o deputado doutor Leonardo por esse requerimento, né? É um tema muito importante, doutor Leonardo, e aqui me somo, né, à sua ideia, porque moro no Acre, é um estado que faz fronteira com a Bolívia e com o Peru, dois grandes produtores de drogas, né? Quero aqui agradecer ao general Ivan, né, que nos recebeu, e também ao general Braga Nunes. Tive semana passada lá, né, pedindo ajuda, socorro para o nosso estado do Acre, né, que não vive uma situação, aliás, vive uma situação nada boa, né? E, na ocasião, fomos muito bem recebidos, né? Colocamos nossas tristezas com a situação da segurança, a situação da fronteira, e eu só tenho a agradecer a atenção, né, do Exército Brasileiro, né, dessa grande força, com o nosso grupo que esteve lá presente. Doutor Leonardo, o Acre realmente está numa situação muito crítica. Como falei, faz fronteira com a Bolívia e o Peru, dois grandes produtores de drogas. Rio Branco, até há pouco tempo atrás, era tida como a segunda capital mais violenta do país. Até há pouco tempo, acho que uns 3 meses atrás, era a segunda capital mais violenta do país. O estado do Acre é o estado com maior população carcerária do Brasil proporcionalmente, né? Então, assim, a gente tem uma fronteira bem grande, o general conhece a nossa região, a nossa realidade. Nós temos rios que separam o Brasil do Peru, da Bolívia. Os traficantes usam esses rios como rota para o tráfico, inclusive os ribeirinhos. Estive lá, acho que umas 2 semanas atrás. Os ribeirinhos narram a atividade clara durante o dia de traficantes, passando normalmente em embarcações, levando e trazendo suas drogas e intimidando a população também da região. Uma situação que preocupa a gente também. Na ocasião, a gente conversou com o general, né? O general falou do CISFRON, né, que está com uma eficiência muito grande em outras regiões do país. E, acredito que essa eficiência foi tão grande que tornou o Acre uma alternativa para os traficantes. Então, o Acre passou a ser uma rota cobiçada pelas facções e pelo tráfico de drogas. E a nossa região, que era uma região pacata, tranquila, de repente se transformou num verdadeiro inferno, né? Então, assim, só para concluir, o general falou na ocasião que precisaria de ajuda, né, dos parlamentares com emendas, e aqui eu peço aos parlamentares, né, dessa comissão da segurança, para que a gente possa pensar e fazer, né, apresentar essa ajuda para que o CISFRON chegue a todas as fronteiras também. O estado do Acre é um estado pobre, era um estado que até então era pacato, mas que hoje nós temos que levar essa eficiência do CISFRON também para lá, porque hoje as facções tomaram conta. E, por incrível que pareça, hoje vídeos na internet, gente
decepando, cortando, eles entram nas casas, arrombando portas, tá desse jeito. Então, assim, eu pediria um carinho do Exército, né, para reforçar um pouco, assim, mais um pouco a presença do Exército na nossa fronteira, para socorrer o Estado do Acre, tá? E pedir aqui aos parlamentares que nos ajudem, né, com essas emendas também, para que o CISFRON possa também ir para a nossa região. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, doutor Leonardo, pela iniciativa. Obrigado, deputada. General Neiva. Deputada, é satisfação poder vê-lo aqui mais uma vez. Eu somente completando aquilo que nós já tínhamos comentado naquela ocasião. Já a partir daquela reunião, o general Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército, levou ao comandante militar da Amazônia, logo em seguida, a demanda da senhora, e a solução de curto prazo que nós temos como oferecer, que está sendo feita, é o aumento do patrulhamento, usando os meios locais que já existem e já fazem o patrulhamento normal de fronteira. Mas eu não tenho a menor dúvida, esse patrulhamento tem que ser potencializado e junto, de maneira integrada com os demais órgãos, usando ferramentas como o CISFRON. A senhora observou, eu, com certeza, na apresentação, mostrei uma fase que eu chamei de 3-alfa, quando nós migramos para a Amazônia. Não era previsto essa fase agora, nós íamos completar o Paraná, Santa Catarina e o Mato Grosso. No entanto, a demanda naquela área nos fez com que nós levássemos de uma maneira um pouco reduzida, comparando com as outras áreas, mas já levássemos de imediato para lá. No entanto, nós não temos capacidade hoje, e aí eu digo, a capacidade é orçamentária, de estendermos isso aí. Seríamos muito levianos tentar botar mais meios CISFRON em outras ocasiões que não iriam cumprir a missão. Nós iríamos gerar uma expectativa na sociedade que nós não iríamos entregar. Então, a capacidade de entrega é matematicamente direto à nossa capacidade orçamentária de bancar isso aí. Como mostrei para a senhora, se nós conseguirmos reduzir em 3,5% um ano de violência, a gente paga o CISFRON como um todo. Eu acho que esse dado matemático resolve, mais ou menos, encaminha a solução, como a senhora falou. Gostaria de pedir para nós apresentarmos um vídeo, né, sobre vocês verem agora imagens do projeto CISFRON, por favor.
Isso é um pouco do CISFRON, sistema ao qual nós tivemos a oportunidade de estar presente, e a grande maioria é tecnologia nacional. Pela falta de investimento, estamos perdendo profissionais qualificados, que outros países estão vindo aqui buscá-los, que desenvolveram sistemas de radares nacional, que desenvolveram outros sistemas de segurança nacional. E tudo aquilo que foi visto, uma realidade a qual eu pude visitar, equipamentos, qual eu entrei, peguei, vi, estive presente, deputado. Então, nós não podemos deixar esse investimento não acontecer, porque investir na tecnologia das Forças Armadas é investir na indústria nacional também, e grandes profissionais com formação de alto nível, mestrado, doutorado, alto gabarito, estão sendo levados para outros países para trabalhar na indústria das forças bélicas de outros países. Nós estamos perdendo. E também profissionais de todas as áreas e todas as forças de segurança, nós precisamos ter uma atenção especial nesses profissionais. Visto essa casa tem sua responsabilidade, tem outros temas que precisamos discutir aqui, as relações internacionais, países que têm nossos veículos roubados e permitem trafegar nas suas cidades com troca de placa. Se você quiser, tem que pagar para roubar de volta. Não é admissível termos relações comerciais com esses países. O Brasil não pode ser frouxo, as relações internacionais têm que ser mais duro. Isso é questão de soberania nacional. Outros e outros países que não têm sequer um minério, diamante ou ouro, e são lá, exportam grandes quantidades que vêm do Brasil. Então, são vários temas que aqui são inerentes. Não temos que acabar nessa discussão, temos que aprimorar para apresentar para a sociedade as respostas que ela exige e querem de nós, tanto dos deputados federais quanto dos senadores da República. Mas eu tenho que render minhas homenagens a esses profissionais que estão aqui, que estão no dia a dia. Participei de algumas operações Conjuntex junto com o Exército Brasileiro. A Operação Ágata, um custo que se paga também. O custo que, às vezes, as pessoas falam de execução de 20 milhões, geralmente, totalmente se paga tranquilamente pelo volume de apreensões, porque as outras forças de segurança públicas se movimentam. Então, tudo que trazer para nós, para não querer que isso aconteça, nós podemos derrubar por terra, porque nós precisamos de, nem que sejam essas operações de calendário, mas são importantes também. Não tendo mais ninguém da plateia, né, os deputados, eu quero agradecer em nome desta comissão, de todos os deputados dessa comissão, não só no meu nome, mas porque todos os deputados assinaram o requerimento, todos os deputados apoiaram unanimamente, prontamente, a presença e essa audiência pública, e a presença dos senhores, senhoras, mas dos senhores convidados nos honram muito com as suas exposições, esclarecimentos, e todos que compareceram nessa audiência pública, para mostrar para a sociedade, para mostrar um pouco do Brasil, para mostrar para esta casa a necessidade e a realidade dos senhores, e essas audiências não serão a única, tem que se expandir para os estados. Vou levar uma rodada de conversa ao estado de Mato Grosso, para discutir especificamente a fronteira Brasil-Bolívia, ali que é o nosso bem intensa, e os demais deputados com certeza vão querer também difundir aos seus estados rodas de conversa, porque a audiência pública somente aqui, mas as rodas de conversa são permitidas nos seus estados, para que a gente possa propor realmente essas mudanças, segurança jurídica, investimentos. Contem conosco, contem com essa comissão. Não havendo mais nada a tratar, vou encerrar os trabalhos. Agradeço a todos. Muito obrigado.